camada silenciosa. Minha voz, no começo do dia, ela sempre dá uma baqueada. Então eu vou tentar usar menos pressão sonora, mas não menos animação. Então, ó, tem um posto de combustível, uma pessoa ao pagar uma conta pediu ao atendente do caixa que trocasse uma nota de R$50 por notas de menor valor. O atendente disse que tinha apenas notas de 20 e de R$10. Quais são as possibilidades de ele receber R$50 em notas de 10 e R$20? Legal, ó, bacana. Se o cara quiser fazer bem, né, bem classicamente, bem organizadamente, usar X e Y. Mas não era obrigatório, né? Daria pra tu fazer, depois eu vou fazer mais bonitinho. Daria pra tu fazer assim, ó. Certo? Concordam? É uma das possibilidades. A outra possibilidade, essa aqui, o que mais? 3 de 10, uma de 20, mais alguma coisa? Não, né? Aí, fez a conta, pode escrever. As possibilidades são 5 notas de 10, 2 de 20, uma de 10, uma de 20 e 3 de 10. Dá para escrever discursivamente. Ou ainda, x mais y igual a... Aliás, x mais y igual a 50, só que aí o x é o... Eu preferiria fazer assim. Não é que não dê, né? Lembra, né? A gente já tinha discutido isso quando resolveu outras tarefas. Tem várias maneiras de responder. Eu acho que ficaria mais interessante assim. 10 vezes o número de notas de 10, mais 20 vezes o número de notas de 20, isso tem que dar 50. Isso tem que dar 50. Para simplificar nessa equação, a gente pode dividir tudo por 10, concorda comigo? Ficaria desse jeito. E aí a gente pode pensar quais valores de pares ordenados x e y resolvem essa equação. São infinitos, concorda comigo? Certo? Por exemplo, 0 para x e 2,5 para y. Mas aí teria que botar dos naturais, não. Pois é, não, mas né, por isso a aula está fluindo assim. Para a galera que está, né? Tranquilo. Aí eu posso botar menos 1, né? Vamos lá, posso botar menos 1 e 6 deu 3, show de bola. E posso ficar a vida toda fazendo isso, concorda comigo? 1 para x daria 2 para y. Se eu colocar 2 para x, poderia colocar 1,5 para dar mais uma provocada ali, né? 2 mais passar menos daria 1,5, certo? 3 para x, aí daria 1 para y, e poderia continuar, né? 4 para x mais passar menos daria 0,5 para y. Como tem número com vírgula na brincadeira, eu vou colocar tudo ponto e vírgula. Porém, como o amigo já adiantou, se nós estamos trabalhando com um número de notas, isso só pode ser representado por um número natural. Não é inteiro. Inteiro não é o suficiente, porque esses aqui são inteiros e eu vou ter que desprezar essa resposta. Natural. Esse sai fora. Faltou alguma coisa, né? 0 para x e 5 para y? 0 para y e 5 para x. Então tu vê, né? Uma coisa é fazer intuitivamente, olha como ficou prático e óbvio. E aí depois eu fiz em forma de equação. Pô, se eu for mapear soluções por aqui, pode dar uma dor de cabeça um pouco maior, né? Certo? O problema, cara, é que nem sempre os probleminhas são assim, né? Gostosinhos, fáceis. E saber fazer isso é de suma importância. Certo? Já que a gente não é preguiçoso, as possibilidades são 5 notas de 10, uma nota
10 ou, obrigado, 2 notas de 20 e uma nota de 10. Show de bola. Deixa eu até fiquei com medo. Me deu um medinho agora, assim. Passou uma coisa pela cabeça. Deixa eu ler de novo. O atendente disse que tinha apenas notas de 20 e 10. Quais são as possibilidades de ele receber R$50 em notas de 20 e 10? Então 5 notas de 10 não vale. Exatamente. Eu tiraria, se ele falou que tem que ser de 5, de 10, né? E 20, só 10 não está incluso. Concorda comigo? Eu vou eliminar. Tu vê, cara, me passou isso pela cabeça. Eu nem sei se o autor considerou essa malícia, entendeu? Mas eu, no vestibular, eu não teria dúvida de voltar atrás. As possibilidades são duas. 2 pontos. Uma nota de 20 e 3 notas de 10, ou 2 notas de 20 e uma nota de 10. Vamos ver o que o amigo diz. Não, eu acho que é bom botar. Eu considero que foi um erro meu não ter colocado reais. Eu acho que é bom, é sempre bom. É sempre bom. Quanto melhor, mais completo tu fizer, melhor. Então tu vê, né? No cansaço da semana, acabei esquecendo de colocar que é 20, não são 20 abacaxis. Que não é uma nota promissória de 20 milhões, é 20 reais mesmo. É isso aí. Então, show de bola. Não custa, obrigado. Sempre importante vocês fazerem os comentários os mais detalhistas possíveis. Eu agradeço mesmo. Então, a página 12, exercício 1, vamos ver o que o nosso doutor fala. Tu vê, ele considera o 5 e o 0. Ele considera o 5 e o 0. Precisa ter uma discussão importante aqui, cara, que aconteceu também num cursinho agora recentemente aí. Quando a gente diz que faz uma pesquisa e aparece lá no jornal, num grupo entrevistado de 1000 pessoas, 200 gostam de cinema e teatro. Cinema e teatro. Beleza? Aquele E que aparece no jornal não é um E matemático. Certo? E esse E, então, se subentende que pode ter um cara que gosta de um ou do outro. Ou um cara que gosta dos dois. Porém, quando a gente vai fazer um problema de matemática mais rigoroso, se a gente fala uma coisa e outra, aquele E tem que ser os dois ao mesmo tempo. Quando eu falo ou, aí é um ou outro, não é os dois ao mesmo tempo. Isso na matemática. A matemática ela é rigorosa. Deixa eu ler de novo. Eu quero ver se aquele E, se ele usou aquele E num contexto rigoroso da matemática, ou se ele usou aquele E num contexto cotidiano. Deixa eu ler de novo, para ver se eu concordo com o escritor da apostila ou não, porque eu não preciso concordar. E nem tu precisa concordar comigo. Então olha só. Em um posto de combustível, no cotidiano, uma pessoa ao pagar uma conta pediu ao atendente do caixa que trocasse uma nota de R$50 por notas de menor valor. Tudo bem. O atendente disse que tinha apenas notas de 20 e R$10. Certo? Mas até aí esse E é um E do cotidiano. É o atendente que está dizendo para ele, eu tenho 20 e 10. Então não é um E matemático, ele não está pensando, eu vou te entregar 20 e 10 ao mesmo tempo. Não tem outra escolha. Então aquele E ali não me compromete. Quais são as possibilidades de ele receber R$50 em notas de 10 e de R$20? Cara, eu continuo mantendo meu gabarito porque ali já é uma pergunta matemática. O cara está te perguntando matematicamente. Eu diria que aquele E tem que ser os dois ao mesmo tempo. Ele teria que completar um pouco melhor para me dizer que pode ser só de 10 ali. De qualquer forma, cara, não é a parte central do problema. Eu excluiria isso por causa do E. Na matemática, o que é o E? É uma intersecção. É os dois ao mesmo tempo. Certo? Porém, cara, teve um problema, eu acho que no primeiro ano. Foi no primeiro ano daqui, não foi cursinho não.
que falava lá que uma pesquisa de jornal falava que gostavam de A e B. Aquele E ali, do jornal do dia a dia, é E ou. É E ou, não é E. Na matemática, aquele jornal ali é um jornal, gostam de A e B. Pode ser os dois ao mesmo tempo, ou pode ser só um, ou só outro. Tu vê, né, cara, como é perigoso. E tu sabe o que mais me apavorou, que eu descobri há relativamente pouco tempo? Que tem vestibular, que a mesma questão, num vestibular é certa e no outro vestibular é errada. E os dois estão corretos. Como é possível isso? Vocês devem saber que todo concurso tem um documento chamado edital, que diz as regras do concurso, certo? Se numa universidade, no edital está dizendo, por exemplo, que não vai cair partículas subatômicas, ou melhor, que não vai cair partículas que compõem prótons e nêutrons, como os quarks. E a UFSC, por exemplo, bota lá, não, pode cair a noção do que compõe prótons, do que compõe nêutrons, de partículas subatômicas como os quarks. Aí o cara vai lá e faz a seguinte pergunta: a menor carga elétrica na natureza que existe é a carga do elétron. Na universidade em que não estava no edital estudar partículas que compõem os prótons e nêutrons, vai ser verdadeiro, porque até aquele nível de estudo se supõe que a menor carga que existe é o elétron. Só que na universidade que pediu para tu estudar as partículas que compõem o núcleo atômico, os quarks, né, prótons e nêutrons são compostos de quarks, tu vai aprender que tem quark que tem 2/3 da carga de um elétron e tem quark que tem, né, 1/3 da carga de um elétron. Aí tu vai conceber que existem na natureza cargas inferiores à carga do elétron. Aí a questão já seria falsa. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Que para tu conhecer o curso que tu vai fazer, para tu saber as artimanhas que tu vai ter que usar para resolver a prova, tu tem que ler o edital do teu concurso. Por isso que não dá para fazer 10 vestibulares. Tu não vai ser bom em nenhum deles, a não ser que tu estude 3 mais e faça um monte de vestibular para sentir o clima. Mas o ideal, cara, é tu te focar em 1, 2 e estudar aquela prova durante aqueles anos todos, ler o edital e saber o que está acontecendo. Sentir o clima. Ou seja, num concurso vestibular, toda hora que o cara usa E, ele está usando como E ou. Tu percebe isso ao resolver o exercício. Vai fazer aquela universidade, me apareceu um E, eu interpreto como E ou. Agora, uma outra universidade mais rigorosa, sempre usa o E matemático, que é intersecção. E tu, ao fazer exercício, percebe isso. Vai fazer aquela prova, o E dele, tu já sabe que classicamente é o E matemático, é o E da intersecção. Que bom que aconteceu isso. Tu vê, uma questão idiota gerou discussão. Pois não. No enunciado, tu não devia escrever as notas de 10 antes das de 20, porque tipo, X é antes de Y, não sei alguma coisa a ver. Tu está falando disso que eu escrevi? No enunciado. Nada a ver. Ontem foram todas colocações bonitas, mas essa aí não teve nada a ver. O enunciado não precisa... Não. Sem frescura, sem frescura. Eu erro muito mais que tu, cara, fica tranquilo. Mas não tem nada a ver, nada a ver. Em um campeonato de futebol, cada equipe ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum por derrota. Em uma edição desse campeonato, São Bento Futebol Clube ganhou pontos em apenas 12 jogos, atingindo 30 pontos, e foi derrotado em 6 jogos. Sobre a participação de São Bento Futebol Clube neste campeonato, é correto afirmar? Cara, pelo menos aquela equaçãozinha clássica, isso a gente já fez na questão do concurso, vai ter na tua prova, como é que fica? 3V, né, de vitória, ótimo. Mais 1E, ou só E, é igual a 30. Porque ele obteve 30 pontos. O zero D não precisa votar. Não é obrigado, vai se anulando. Mas eu gosto disso, mostra que o cara tá ligado com o que está acontecendo, né? Porque na derrota ele não ganha nada, não tem problema nenhum colocar, não. Que outra equação dá para montar? Vitória mais empate mais D pode ser, né? Primeiro ele falou que, ó, ganhou pontos em apenas 12. V mais E igual a 12. Porque derrota não gera, certo? Não gera ponto. E foi derrotado em 6 jogos. D igual a 6. Quem falou outra equação também falou certo, né? Mas já somou essas duas equações. A pessoa já tinha aplicado o método de adição automaticamente. O cérebro é ninja, né, cara? Automaticamente a pessoa aplicou o método de adição quando escreveu outra equação. Mas da interpretação de texto para do português para o matematiquês,
Essas são as três equações que nascem, concorda comigo? Certo? Agora vamos analisando as alternativas de usar esse sistema. Deixa eu organizar, né? Tá feio esse sistema, né? Na verdade, porque o D, a gente pode tirar a parte do sistema, né? Mas não está errado dizer que isso é um sistema de equações. Aí então ele pede, disputou 18 jogos. O que ele está perguntando? Ele está perguntando quanto é V mais E mais D. Essa é a pergunta dele, certo? Se, cara, numa questão discursiva de vestibular, o cara te pede para fazer essa conta, se tu bota 18, tu erra, tu acredita? Se é uma questão discursiva, ele está te pedindo como é que se faz a conta. E se tu respondeu 18 sem explicar nada, tu não está respondendo como é que tu chegou no 18. Tu vê que loucura, cara? Isso é grave. Isso é grave. Então, ó, se o cara quer fazer uma coisa assim que não tem como descontar ponto, dá nome às equações e faz assim, soma. Só isso, não precisa nem escrever. Ou tu escreve ou tu indica. 1 mais 2, como é que vai ficar? 1 mais 2. Desculpa, ó, perdi ponto já. 2 mais 3, né? Certo? Vai ficar V mais E mais D igual a 6 mais 12. V mais E mais D igual a 18. Meu Deus. Ô professor, pois não. Numa questão dessa discursiva de vestibular, por exemplo, não pode, como é que eu vou dizer, tipo, meio que pular passo para simplificar a equação, né? É desaconselhável, mas se tu descrever o que tu fez... Porque, tipo assim, que nem ali, ó, V mais E mais D igual a 6 mais 12. Eu não posso botar V mais E mais D igual a 18? Cara, poderia, né? Já que tu tá descrevendo o que tu fez aqui, e tu poderia falar, né? Já que foi dito que o número de jogos que marcou ponto foi 12, e o número de jogos que não marcou ponto foi 6, somando, obtemos, pode descrever em bom português, não teria problema não. Depois, empatou mais jogos do que perdeu. Como é que eu vou descobrir isso? Tá. Isola numa? Pode ser. Então, ó, isolando o que? E em 2. Isolando E em 2 fica E igual a 12 menos V. Substituindo em 1. Substituindo em 1 fica 3 vezes V mais E, que é 12 menos V, é igual a 30. Então 3V menos V é 2V, 30 menos 12 dá 18, fica V igual a 18 sobre 2, V igual a 9. 9 vitórias. Voltando na equação 2, obtemos que E é igual a 12 menos 9, E igual a 3. Agora eu tenho como responder a pergunta. Qual era a pergunta? Deixa eu ver. Empatou mais do que perdeu. Empatou 3, perdeu 6. Venceu 7 jogos. 9. Ele disse que foi 7, ele disse que é verdadeiro isso. Talvez ele esteja falando demais. Venceu 7 jogos. Venceu, né? Quanto ele ganhou, né? Certo? Ele tinha 3 pontos por vitória, 1 por empate, marcou 30 pontos, foi isso? E disse que ganhou pontos em apenas 12 jogos. Tá certo, mais passou, menos, substituir na outra, 3V mais 12 menos V igual a 30. Dá 2V, mais passou, menos, dá 18. Não. Não. É só tu ver 7 vitórias e 5 empates, e 21 mais 5 não dá 30. Não, perfeito, fazer a prova real, né? Porque eu queria descobrir algum tipo de erro, fiquei inseguro. Mas vamos fazer a prova real, obrigado amigo. V e E, 3 vezes 9, 27 mais 3, 30, 9 mais 3, 12, estou seguro. E o que está escrito ali? Verdadeiro, e é? Mas ele ganhou 9. Mas ela pode ser verdadeira? Ele tem que ter ganhado 7. Ele ganhou 7 jogos. Ou seja, tu vê, né, cara, que engraçado.
Na questão de cima, ele usou um E do dia a dia. Certo? Engraçado, na questão de baixo, se no dia a dia me pergunto, o teu time ganhou 7 jogos, né? E o meu time ganhou 9, eu digo, não, ganhou 9. Agora não, agora ele foi matemático. Que engraçado, né? Ele não foi matemático na primeira questão, usou um E do dia a dia. E agora nessa questão, ele queria que tivesse um só. Venceu só 7 jogos. Concordam comigo? Aí estaria falso. Mas quem vence 9 jogos, vence 7. Cara, olha, eu te confesso que a parte boa disso é a gente ficar cabreiro, né? A parte boa disso é ficar cabreiro, porque o cara foi não matemático numa e ultra matemático na outra. Tem que tomar muito cuidado. Desculpa. Eu esteja pensando que venceu 7, daí empatou 1 e depois venceu. Não, mas assim, ó, não posso supor isso, né? Mas bacana, eu não posso supor isso. Eu tenho certeza que é isso, que é o fato de quem venceu 7, quem venceu 9, venceu 1, venceu 2, certo? Deveria ser venceu só 7 jogos, né? Porque no dia a dia, pô, teu time venceu 11 jogos, né? Teu time venceu 20. Tu vai concordar, venceu realmente, né? Porque se venceu 20, venceu 11, entendeu? Não é assim, né, cara? Mas eu gostei, foi bom. É bom se arrombar um pouco pro cara ficar ligado. Beleza, concordei com o cara. Depois eu vou ler o comentário que ele faz, né? Não empatou 15 jogos. Ele empatou 3, então ele não empatou, é verdade. Se cada vitória valesse apenas 2 pontos, teria atingido o total de 12 pontos. Se cada vitória valesse 2 pontos, quantas vitórias foram? Pois é, aí que tá. Será que eu faço o cálculo de novo botando 2 ali? Ou será que eu pego o resultado dessa conta e boto como valendo 2? Eu acho que dá a mesma coisa. Ele substituiu a multiplicação. Boa, vamos ver se dá a mesma coisa. Então assim, uma maneira de interpretar o problema, considerando que esse time ganhou 9 vezes, certo? 2 vezes 9, 18. E empatou quanto? 3, né? Mais 3 pontos que daria 21 pontos. Outra forma de pensar, se cada vitória valesse 2 pontos, a equação ficaria 2V mais E igual a 30. E V mais E igual a... Porque foi a única alteração que ele fez no problema. Só mudou o número de pontos da vitória. Concordam comigo? Certo? Para variar o cardápio, eu vou subtrair as equações. Fica V igual a... É verdade, atingiria 12, obrigado. Tem mais esse detalhe. Subtraindo uma equação da outra, ficaria V igual a... V igual a 0. V igual a 0. E se V for igual a 0, o E fica igual a 12. E nesse caso ele teria 12 pontos. E aí, qual é a interpretação correta? A interpretação correta é refazer para ver se deu certo, ou é pegar a situação anterior e só alterar o número de pontos? Ele ia alterar os resultados dele. Ele só está falando que se a vitória valesse 2 pontos, ele ia ter pontuado 12. Aconteceu nos jogos. A verdade, teoricamente, é essa, que ele ganhou 9 e empatou 3. Ou seja, remontar o problema vai obrigatoriamente fazer dar certo, alterando a realidade de jogos perdidos e vencidos, né? Por isso que essa interpretação não é verdadeira. A interpretação correta é que ele faria 21 pontos, certo? Vamos ler o comentário do cara. E se refazer só que sem alterar o print? Como é que é? E se refazer sem alterar o print? Pode tentar, mas é que de fato o que eu queria mostrar para vocês era a interpretação correta. Tu pode colocar o 30 ali e fazer a conta, certo? Mas isso não vai interferir no fato de a interpretação correta é ter obtido 21 pontos. Porque teoricamente a realidade foi aquela ali. Mas dá certo. O que eu faço? Eu faço. Ó, galerinha, vamos fazer de outra forma. Outra maneira de interpretar. Eu boto 2V mais E igual a 30. Por que... E aí continua. V mais E igual a 12. Certo?
Por que eu já posso dizer que é falso? Porque aqui eu estou dizendo que vai dar 30. Certo? Então se eu botar 12 ali, eu estou forçando que vá dar certo. Porque eu estou alterando a realidade de vitórias, empates e derrotas. Beleza? Então tu vê, por essa outra interpretação eu nem preciso continuar, né? Porque obviamente não vai dar certo, porque aqui está dizendo que é 30 que ele vai ganhar. Ô professor, mas não muda nada se tu for interpretar que ali na última ele não diz que os 12 pontos são por vitórias. Ele só diz que se valesse 2 pontos, teria alcançado 12, não muda. Eu pensei nisso também, é porque é igual a 3, né? Ele venceu 7 jogos, ele venceu 9 na verdade, mas mesmo assim ele ganhou os 7. Lá é a mesma coisa, né? Ele tem 21 pontos, ele atingiu os 12 e ultrapassou isso. É, positivamente. Se cada vitória valesse apenas 2 pontos, teria atingido o total. A palavra total é como se fosse o só da outra questão que faltou. Beleza? Olha só, tudo questão tola até agora. E olha quanta encrenca já deu. Vamos ver o que o doutor fala para nos iluminar. Tenho certeza que a fala dele vai resolver nossas inquietações. Lá na página 12, exercício 2. Tudo normal, V igual a 9, E igual a 3, porque não tem como errar uma questão tão simples. Aí olha só o comentário. No item venceu 7 jogos, observar que ao vencer 9, venceu 7. Agora é engraçado, então eu vou voltar no anterior para ver se ele faz o comentário das notas, né? Certo? Não, aí ele não faz o comentário de que o E na matemática é intersecção, comentário esse que na apostila do primeiro ano tem. Certo? Se tu voltar lá na apostila do primeiro ano, o fato de o E ser intersecção é uma coisa que a gente discutiu. Beleza, tranquilo. Tudo dentro da normalidade. Galerinha, continuando. Questão 3. Vamos ver se agora as questõezinhas ficam um pouquinho mais apimentadas do ponto de vista matemático. Já que até agora, né, a única coisa que tem pegado é a interpretação.